Sabe, poucas questões na teologia hoje geram tanto calor e, infelizmente, tão pouca luz quanto a discussão sobre a liderança da mulher na igreja. De um lado, a gente ouve vozes que veem qualquer liderança feminina como uma transgressão bíblica. Do outro lado, vozes que simplesmente descartam qualquer restrição do texto como se fosse apenas cultura patriarcal antiga. Mas e se nenhuma dessas posições estiver realmente fazendo justiça à riqueza e, sim, à complexidade da revelação bíblica? Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaqui. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé que seja inabalável, sólida e bíblica, você chegou ao lugar certo. Antes de mergulharmos fundo nesse estudo, já peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se o seu desejo é ir ainda mais fundo, conheça o material da Escola de Desenvolvimento Cristão, Mestre da Didaqui. O link está aqui na descrição. Para a gente conseguir responder a essa pergunta, a gente precisa, antes de tudo, entender o mundo em que a Bíblia foi escrita. As escrituras, veja bem, não foram entregues num vácuo, sabe? Elas foram dadas em contextos culturais muito específicos. E ignorar isso não é ser ortodoxo, é fazer uma leitura descuidada da palavra. E é justamente esse contexto que revela uma verdade surpreendente sobre a visão bíblica da mulher. Para entender o que a Bíblia diz, é fundamental entender o mundo em que ela foi dada. E é exatamente dentro desse cenário que o movimento de Jesus se torna algo radicalmente revolucionário. Prestar atenção nesse detalhe pode mudar completamente a forma como a gente lê os evangelhos. Vamos analisar isso aqui com calma. No mundo do primeiro século, tanto no contexto judaico quanto no greco-romano, a mulher era, juridicamente falando, uma propriedade. No judaísmo dos rabinos da época, o testemunho de uma mulher no tribunal simplesmente não tinha validade. Homens piedosos chegavam a agradecer a Deus por não terem nascido mulher. E aí, no meio disso tudo, surge o ministério de Jesus, tratando as mulheres como discípulas e as escolhendo como as principais testemunhas da sua ressurreição. O contraste é brutal. A chave para a gente entender essa cena está na sutileza cultural da época. Quando o evangelista Lucas diz que Maria se assentou aos pés do Senhor, ele está usando a fórmula técnica porque a gente chamaria de discipulado formal. Numa cultura que proibia mulheres de estudar a Torá, esse ato de Jesus era uma explosão cultural. Ele estava tratando ela como uma aluna de teologia, de pleno direito, em pé de igualdade com os homens. Pensem comigo. A primeira aparição de Cristo ressuscitado não foi para Pedro, nem para todo o colégio apostólico, mas sim para Maria Madalena. E é para ela que Jesus dá a primeira comissão evangelística. Vai e anuncia aos meus irmãos. Os pais da igreja, como Hipólito de Roma, viram a profundidade teológica disso e a chamaram de Apóstola Apostolorum, a apóstola que foi enviada aos apóstolos. Isso não é uma metáfora, é uma descrição funcional do papel dela naquele momento. Agora, vamos avançar um pouco e ver como isso se desenvolve. Porque, veja bem, a liderança feminina não é um fenômeno que aparece só no Novo Testamento. O cano bíblico inteiro está repleto de mulheres exercendo funções de liderança, de profecia e de autoridade. Olhemos para Débora, por exemplo. O texto do livro de Juízes é claríssimo. Ela julgava Israel, exercendo a mais alta função da época. Ela convocou um general, Baraque, que se recusou a ir para a guerra sem a presença dela. O que é teologicamente incrível aqui é que o texto não qualifica, não pede desculpas pela liderança de Débora. Não tem nenhuma nota de rodapé dizendo, foi porque não tinha homens disponíveis. Não, ela simplesmente é quem é, uma líder ungida por Deus. E o caso de Ruda é, para mim, ainda mais impressionante. Em 2 Reis, capítulo 22, quando o livro da lei é encontrado no templo, para onde o sumo sacerdote e o rei vão? Eles vão até uma profetisa chamada Ruda. E note um detalhe, havia outros profetas homens disponíveis como Jeremias, mas a escolha foi por ela. Em termos práticos, uma mulher exerceu autoridade hermenêutica sobre a maior descoberta teológica de toda uma geração. Já no Novo Testamento, nós temos Priscila. Atos 18 descreve um homem chamado Apolo como eloquente e poderoso nas Escrituras, mas o conhecimento dele estava incompleto. E o que acontece? Priscila e Áquila o chamam e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. E aqui tem um detalhe que quase ninguém percebe. Priscila é frequentemente mencionada antes do marido, o que, no estilo literário grego da época, sugeriu um maior destaque, um protagonismo. Ela exerce, sem dúvida alguma, uma função de ensino e correção doutrinária sobre o homem em liderança. Bem, com tantos exemplos claros de liderança feminina, a gente chega ao coração do debate, né? Aqueles textos do apóstolo Paulo que parecem proibir as mulheres de ensinar,
Nossa obrigação hermenêutica não é ignorá-los, mas sim lê-los com o mesmo rigor contextual que a gente aplica ao resto das Escrituras. E antes de entrarmos nesses textos, quero fazer uma pausa e te convidar novamente a aprofundar seus estudos na nossa Escola Mestre da Didaquê, onde analisamos passagens como estas com ainda mais profundidade. Este texto, sem dúvida, tem sido o epicentro de todo o debate. Mas antes da gente aplicar isso como uma proibição universal e atemporal, nós precisamos fazer o trabalho exegético. Qual era o contexto específico que Paulo estava abordando ali? Existem pelo menos 3 chaves contextuais cruciais aqui. Primeiro, o verbo grego para permito está no tempo presente, o que muitas vezes indica uma instrução para uma situação específica e não uma lei universal para todos os tempos. Segundo, a palavra grega usada para autoridade, autenten, não é a palavra comum para autoridade. É um termo bem raro que carrega uma conotação de dominar ou de usurpar autoridade. E, finalmente, o terceiro ponto, para onde a carta foi enviada? Para Éfeso, o centro mundial do culto à deusa Ártemis, um culto liderado por sacerdotisas. Isso sugere com muita força que Paulo estava corrigindo uma desordem local e não estabelecendo uma regra para toda a igreja em todos os tempos. Agora, o segundo texto-chave. A primeira coisa que a gente nota ao ler essa passagem é que se Paulo realmente proibiu mulheres de falar em qualquer circunstância na igreja, ele estaria na mesma carta, contradizendo a si mesmo. E isso muda completamente o significado da passagem. Apenas 3 capítulos antes, em 1 Coríntios 11, o mesmo Paulo assume que as mulheres oravam e profetizavam em voz alta no culto, ele só dá instruções sobre o uso do véu. A solução hermenêutica mais sólida, então, é que Paulo estava corrigindo uma prática específica de interrupções, de questionamentos desordeiros que estavam acontecendo no culto de Corinto, e não silenciando todo e qualquer ministério feminino. É muito importante a gente reconhecer que a igreja cristã, ao longo de sua história, manteve posições diferentes sobre este tema. Pessoas sinceras que amam a Bíblia de todo o coração chegaram a conclusões diferentes. E reconhecer isso não é relativismo, é honestidade histórica e teológica. Basicamente, existem 2 grandes correntes de pensamento. A visão restritiva, também chamada de complementarista, argumenta que, desde a ordem da criação lá em Gênesis, Deus estabeleceu papéis de liderança distintos para homens e mulheres na igreja. Por outro lado, a visão igualitária argumenta que, em Cristo e com o derramado do Espírito Santo, essas distinções de função foram abolidas e que os dons para a liderança são dados tanto a homens quanto a mulheres igualmente. Ambas são tradições teológicas bem estabelecidas, defendidas por estudiosos sérios e dedicados à Escritura. Agora, em meio a debates hermenêuticos que são legítimos, existem verdades bíblicas sobre as mulheres e a missão que são inquestionáveis e que nos unem. Vamos focar nisso por um momento? Independentemente da posição que a gente adote, podemos afirmar com total certeza bíblica o seguinte. Primeiro, a profecia feminina é um cumprimento da promessa da nova aliança, lá de Joel 2. Segundo, os dons do Espírito Santo não têm gênero. Terceiro, a imagem de Deus se manifesta tanto no masculino quanto no feminino, e, portanto, qualquer teologia que marginaliza sistematicamente as mulheres empobrece a representação de Deus aqui na Terra. E assim chegamos a esta declaração radical de Paulo. Isso aqui não é sociologia moderna, isso é teologia do batismo. A nossa unidade em Cristo não apaga as nossas diferenças, mas ela destrói qualquer hierarquia de valor que seja baseada nelas. Em Cristo, todos nós temos a mesma dignidade, todos recebemos dons e todos somos chamados a florescer para a glória de Deus. No fim das contas, o debate não é sobre poder ou sobre política de gênero. É sobre a natureza da igreja e como juntos, homens e mulheres, refletimos a plenitude da imagem de Deus para o mundo. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora mestredajidac.com.br. O link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com um propósito. Até o nosso próximo encontro.